Sejam bem-vindos à Matemática 1. O Carlos está aqui comigo, fazendo a mediação. Dá um oi pro pessoal, Carlos. Bom dia, Júlio. Bom dia, pessoal. Todos sejam bem-vindos aqui. Hoje tem muita matemática. Não esqueça de nos acompanhar na sequência, língua espanhola, geografia. Também é importante que vocês publiquem as fotos de vocês no Instagram, no hashtag Nem Positivo. Então, coloquem lá, participem conosco e vamos lá, Júlio. Já temos aí o pessoal de Passos Firmes aí presente junto conosco e a Escola ETEC. Vamos lá. Um abraço para eles, Carlos. Pessoal, galera, vocês já sabem que o Enem vai cobrar de vocês competências e habilidades. Mas quais habilidades? Que tipo de competências? Qual tipo de questão que vai cair? Hoje eu vou falar para vocês sobre duas competências da área de matemática. Começando com a competência 2. Tá na tela? Opa, deixa eu voltar aqui, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Competência da área 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Tem 4 competências, 4 habilidades associadas a essa competência. Desde a mais simples, que é interpretar a localização e movimentação de pessoas em mapas e representações no espaço bidimensional, até a mais complexa, que é utilizar os conhecimentos geométricos de espaço e forma para selecionar argumentos. Bom, que tipo de conhecimentos geométricos são esses? Basicamente, pessoal, é geometria plana e geometria espacial. Vamos dar uma olhada em algumas questões? Da prova de 2017, vem essa questão aqui que basicamente pede para vocês qual é a forma geométrica da superfície que representa essa cabana. Está representada a estrutura dela na figura 2. E aí, pessoal, vocês já sabem qual é essa forma? Será que é um tetraedro, uma pirâmide retangular, um tronco de pirâmide, um prisma quadrangular ou um prisma triangular? A habilidade que está associada a essa questão, pessoal, é a habilidade 7, identificar características de figuras planas ou espaciais. Aqui, no caso, nós temos uma figura espacial. E aí, qual é a forma da cabana? Temos algumas respostas aí, Carlos? O pessoal acho que está ainda acordando aí, não sei se já estão aí. Tem um pessoal do Colégio Mutum que está participando aqui conosco, Reino do Saber, mas estão, por enquanto, ninguém respondeu nada aí. Vamos ver o que a galera está falando aí para nós, mas beleza. Segue aí adiante. O pessoal está perguntando aqui, cadê o Norton? O que aconteceu com ele? Não veio hoje, mas enfim, daqui a pouco ele deve aparecer por aí novamente. Valeu. Pessoal, geometria espacial, vocês estudaram no volume 6, unidade 15 do livro de vocês. Vamos relembrar esses conceitos? Então tá lá. Começando lá, o tetraedro. O que é um tetraedro? É um poliedro com 4 faces. Ele tem o estilo de uma pirâmide de base triangular. Não é bem esse formato ali, o da cabana, né? E aí, será que é uma pirâmide retangular? Ô, pessoal, qual que é a característica da pirâmide? Ela tem que ter um único vértice superior. A cabana ali, o formato, a estrutura dela tem mais do que um vértice. Então não pode ser a pirâmide retangular. E o tronco de pirâmide? O que é um tronco de pirâmide, pessoal? É uma pirâmide seccionada, cortada ao meio, naquele formato ali que está representado na tela para vocês. Será que é um prisma quadrangular? Vixe, piorou, agora ficou mais longe ainda da figura da cabana. Sobrou para nós a alternativa E, um prisma triangular, aí sim, né? Qual que é a característica dos prismas, pessoal? Ele tem 2 bases com polígonos iguais e faces laterais planas. Resposta correta, a letra E. Mas o pessoal ainda acho que está bem devagar aí, Júlio, mas acho que essa questão era meio fácil, né? O que essa você é uma acha? Questão nível fácil, mas é bem essas que não pode perder na hora da prova, né, Carlos? Beleza, vamos lá. Vamos para uma próxima questão, então. Vamos aumentar o nível de dificuldade, já que a primeira foi muito fácil. Questão de 2018. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles, como ilustra a figura. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo, retângulo e isósceles, cujo os catetos medem 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetros é. Vamos acordar, pessoal? Vamos fazer essa questão? Vamos lá. Mãos à obra.
Essa questão é a habilidade 8, associada à competência 2 que eu passei para vocês. Resolver situações, problemas que envolvam conhecimentos geométricos de espaço e forma. Aqui nós temos a geometria plana. Quais são as figuras geométricas envolvidas nessa questão? Temos um quadrado e temos triângulos. Mas não é qualquer tipo de triângulo, são triângulos retângulos e isósceles. Lembra lá, pessoal, o que significa isósceles? Os dois lados são iguais, ele possui dois lados iguais. Como ele é retângulo, ele vai ter então uma hipotenusa e os dois catetos iguais. Carlos, a hora que tiver resposta aí, vamos ver como o pessoal está pensando. Mandar um abraço para o pessoal lá de Jaciara, que está participando conosco, Santa Mônica, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O pessoal também do Centro Educacional Primavera está conosco agora, Colégio Albert, Colégio Exato, mandando um salve aí para todo mundo lá. Um grande abraço, pessoal. O pessoal de Santa Mônica diz que a resposta é letra D, Júlio. Letra D, será que é a letra D? Vamos ver se é a letra D, pessoal? Então, primeiro de tudo, quando o enunciado trouxer muitos dados para vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer na prova é destacar as informações mais importantes desse enunciado. Isso vai ajudar a agilizar vocês na hora que precisar ler de novo um pedaço da questão para reorganizar o pensamento. Então, destaquem os principais pontos do enunciado. Vamos lá aqui. Como que eu posso fazer essa questão? Que tipo de estratégia eu posso usar? Nós temos peças, todas triângulos, retângulos e isósceles. Mas o que eu quero descobrir, o comando da questão, é a medida do lado do quadradão, o quadradão maior. Como que eu posso descobrir esse lado? Eu posso partir das peças de triângulos, retângulos, descobrindo a hipotenusa deles. Essa seria uma das estratégias. Então aqui na tela eu coloquei em verde ali as 3 peças de triângulos, as hipotenusas. O cateto de cada uma dessas peças também vai ser associado a um pedaço do lado do quadradão, já que os triângulos são isósceles. Saber o que era isósceles era essencial para resolver essa questão, pessoal. No triângulo retângulo, nós podemos usar o teorema de Pitágoras, no caso, então, começando da peça menor, que nós já sabemos, já temos a informação sobre qual é o valor desse lado, e, assim, indo de peça em peça, descobrindo os pedaços que compõem o lado do quadradão. O pessoal andou falando aqui que é letra A, o pessoal do Santa Mônica que falou D primeiro, agora acho que é letra A. Agora mudou, letra A. E estão mandando um salve aí para todo o editorial de matemática aqui da editora, o pessoal está participando aí também conosco, legal, né? Pessoal. E a professora Roseli, um abraço aí para a professora Roseli aí. Legal, legal. Vamos retomar a questão? Uma outra estratégia para se resolver essa questão, uma estratégia mais rápida. Pessoal, tem várias maneiras de se solucionar uma questão. Se vocês conhecem mais de uma, optem pela que vai mais rápido, porque vocês precisam ganhar tempo nessa prova. Então, a outra maneira, pessoal, é entender que sempre que eu tiver um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa desse triângulo também é a diagonal de um quadrado. Um quadrado, porque já que os catetos têm os lados iguais, a diagonal desse quadrado, como que se calcula a diagonal dele? Lado raiz de 2, é bem mais fácil do que ficar calculando o teorema de Pitágoras, que é a soma dos catetos ao quadrado. Então vamos lá, começando da peça menor ali que tem lado 2. Vou então enxergar um quadrado, a diagonal desse quadrado vai ser 2 raiz de 2. Essa é a primeira peça menor. Vou observar um segundo quadrado. Agora esse segundo quadrado vai ter o lado 2 raiz de 2. Para descobrir a diagonal dele vai ser 2 raiz de 2 vezes 2. Resultado 4. Que vai me fornecer também um pedaço do lado do quadradão. Observem que eu tenho uma peça ali que é um triângulo retângulo isósceles. O lado 4 também tem a mesma medida daquele pedaço do quadradão. O próximo quadrado ali tem lado 4 raiz de 2, era 4, e a diagonal é 4 raiz de 2. O próximo quadrado, com lado 4 raiz de 2, vou fazer a diagonal dele, 4 raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 8, e descubro o último pedaço do quadradão.
Agora, para descobrir o lado completo do quadradão, basta somar 2 mais 4 mais 8. O pessoal acertou, hein, Carlos? Letra A, 14. Então, temos algumas letras E aqui como resposta, Júlio, também. E o pessoal do Santa Mônica falou A primeiro, né? D. E agora eles falaram que era A, então eles acertaram, né? Ah, acertaram. Muito Será bem. que fizeram pelo Teorema de Pitágoras ou fizeram pela diagonal do quadrado? Pois é. Vai Vejam saber, lá, né? pessoal. Será que não esqueceram a fórmula do Teorema de Pitágoras? Pois é, não, essa tem que saber na hora da prova. Diagonal do quadrado e Teorema de Pitágoras tem que estar na ponta da língua, pessoal. Pelo menos para o Enem, né? Pelo menos para o Enem. Exatamente. E aí, então, a próxima competência que eu quero falar para vocês é a competência de área 3, que é construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Para essa competência, tem 5 habilidades associadas a ela. A mais simples, a H10, é identificar as relações entre grandezas e unidades de medidas. E a mais complexa é avaliar uma proposta de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Notem que os conhecimentos geométricos foram utilizados tanto na competência de área 2 quanto na competência de área 3, pessoal. Então, querem uma dica? Estudem a parte de geometria plana, geometria analítica, geometria espacial, porque aqui nós vimos 2 competências que envolvem esses conhecimentos. O que envolve essa competência? Além dos conhecimentos geométricos, vai pedir as relações de grandezas e medidas, variação proporcional. Dentro dessa competência também tem escala, razão e proporção. Também vamos ter ali aumentos, né, variações em porcentagem, seja de figuras geométricas, ou seja, entre 2 grandezas representadas em um gráfico. Vamos, então, dar uma olhada em algumas questões. Peguei ali do Enem 2018 também para vocês, numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, 3 equipes, ó que criatividade para criar nome, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos com uma velocidade média de 6 km por hora. E a equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas a velocidade média foi de 5 km por hora. Com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias percorridas pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pela equipe Alfa, Beta e Gama é. E aí, pessoal, não é uma questão difícil, né? Vamos trabalhar, vamos tentar resolver ela? O que é aquele símbolo ali, Júlio, que tá com, parece uma boca de jacaré para o lado direito? Uma boca de jacaré? É. Ah, sim, bem lembrado, Carlos. A gente precisa entender um pouco da linguagem matemática, né? O D vai representar as distâncias, D gama. E a boca de jacaré ali significa que o D gama é menor que o D beta, que é menor que o D alfa, ou pode ser igual. Então, o símbolo é menor que. Ah, bacana. Minha professora lá da 5ª série, na época, me ensinou isso aí já. E não pode esquecer. Pessoal, a habilidade associada a essa questão é a H10, identificar relações entre grandezas e unidades de medida. Primeira dica para vocês, tem que padronizar as unidades de medida, pessoal. Primeira coisa na prova, destaquem os pontos mais importantes do enunciado. Quando é um problema envolvendo grandezas e unidades de medida, padronizem. Notem lá que a gente tem que a equipe Alfa demorou 90 minutos e a velocidade dela foi 6 quilômetros por hora. Eu tenho tempo em minutos e a velocidade em quilômetros por hora. Eu preciso padronizar isso daí para depois conseguir resolver essa questão. A gente já tem uma resposta aqui do Colégio Santa Mônica, que está participando conosco desde o início da manhã, indicando a letra A. Letra A. Só quero aproveitar esse momento também, a colega Maraia, ela informou que ela não entendeu a questão anterior, né, a resolução. A gente não vai voltar agora
colegas? Porque vocês podem acessar posteriormente também, tudo isso aqui está sendo gravado, vocês vão poder assistir novamente. Vejam lá com os professores da escola de vocês, retomem a questão e discutam com ele, que com certeza o professor da matemática da sua escola pode te ajudar também na resolução. Legal, cara. Vamos embora aí, Júlio. Vamos embora, então. O pessoal aqui está falando letra A, e tem um pessoal aqui que está falando agora que é letra E essa questão. Letra E, ficaram divididos entre a letra A e a letra E. Isso. Vamos dar uma olhada então, pessoal. Aqui eu tenho que a velocidade é espaço sobre tempo. Essa é uma fórmula básica da física, pessoal. E tem que estar, a gente vai usar ela na matemática também. Se a velocidade é espaço sobre tempo, aqui a gente está falando o espaço associado à distância, isso quer dizer que a distância vai ser a velocidade vezes o tempo. Eu padronizei as unidades de medida, 90 minutos é 1h30, 1,5 horas. Então, a distância percorrida pela equipe alfa vai ser a velocidade dela 6 vezes o tempo que ela gastou, 1,5, que é 9 quilômetros. A distância percorrida pela equipe beta vai ser 5 vezes 90 minutos, 1,5 horas. 5 vezes 1,5, 7,5. E a distância da equipe gama foi 6,5 vezes 1. 60 minutos já deu 1 hora. Qual é menor aí? Distância da equipe gama é menor que a distância percorrida pela equipe beta, que é menor que a distância percorrida pela equipe alfa. Aonde está representada essa resposta, pessoal? Letra A. E aí, o pessoal que foi de letra A acertou. Então, o pessoal do Terceirão Elos aí acertou também, junto com o pessoal do Santa Mônica aí. E o pessoal ainda está aproveitando esse momento para revisar um pouco essa questão aí, aqueles que não tiveram muita certeza, né, Júlio? Isso, tem que dar uma revisada. É. Enem 2016 agora, pessoal. O recinto das provas de natação olímpica utiliza a mais avançada tecnologia para proporcionar aos nadadores condições ideais. Isso passa por reduzir o impacto da ondulação e das correntes provocadas pelos nadadores no seu deslocamento. Para conseguir isso, a piscina de competição tem uma profundidade uniforme de 3 metros, que ajuda a diminuir a reflexão da água. Além dos já tradicionais 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Um clube deseja reformar sua piscina de 50 metros de comprimento, 20 de largura e 2 de profundidade, de forma que passe a ter as mesmas dimensões das piscinas olímpicas. Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais próximo de letra A, 20%, B, 25%, C, 47%, D, 50% e 88%. Pessoal, muitas questões da prova vão ter um texto grande, um texto base grande, mas não se assustem com isso. Não é porque o texto é grande que a questão é difícil. Leiam bem, já destaquem os dados mais importantes dessa questão. E vamos lá, o que será que tem que fazer aí para chegar na solução? Então, o pessoal aqui do Colégio Passos Firmes, né, pediu para a gente mandar um abraço para a professora Ciba, diz que ela é a melhor professora de matemática da história. Um abraço, professora Ciba. E com certeza eles vão gabaritar, porque se ela é a melhor professora da história, eles vão gabaritar no Enem, na matemática, né? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, essa questão envolve a habilidade 12, resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. E aí, qual é o formato de uma piscina? De novo, conhecimentos geométricos envolvidos ali. Uma piscina tem um formato de paralelepípedo. Agora, vamos observar quais seriam as dimensões dessa piscina. Antes da reforma, depois da reforma. Depois, o que a gente tem que fazer? Comparar os volumes antes e depois da reforma e analisar de quantos % foi esse aumento. E aí, pessoal, está fazendo? O pessoal já está respondendo aí, começando a trazer umas respostas aqui para a gente. O Colégio Albert está falando que é letra E. Letra E, 88%, será? Vamos aguardar mais um pouquinho, quem sabe a gente tem algumas outras considerações aqui. Quero aproveitar e mandar um salve para o Marco Júlio, que está aí nos acompanhando também, e o Wilson aí, a galera empenhada no Enem aí, participando junto conosco. Legal. Grande abraço para o Wilson, para o Marco Júlio. Vamos voltar para a questão, e aí, pessoal?
Olha lá, ó, destacando os pontos mais importantes desse enunciado. Pode parecer uma dica simples, mas ela é importante na hora da prova. Olha o tamanho do enunciado. E olha só, quando a gente vai destacar os dados mais importantes, ele fica curtinho. Quando eu tenho que ler de novo, eu vou bater meu olho já nesses dados mais importantes que vão me dar sustentação para resolver essa questão. Essa questão envolve, então, o volume. Eu tenho uma piscina antes de fazer uma reforma e depois de fazer uma reforma. Antes de fazer a reforma, as dimensões dessa piscina eram 50, 20 e 2. Todas as unidades já estavam padronizadas em metros, então eu não preciso me preocupar com isso nessa questão. O volume antes da reforma, que eu chamei de volume A, 50 vezes 20 vezes 2 é 2.000. Depois da reforma, essa piscina ficou com as mesmas medidas de uma piscina olímpica. Então, quais eram as medidas? Foi dado lá no enunciado base. A profundidade era 3, a largura 25, o comprimento é 50. O volume dessa piscina depois da reforma, 50 vezes 25 vezes 3, que é 3.750 metros cúbicos. Mas e aí, o que a questão pede? Não é esse volume ainda. A questão, o comando da questão está pedindo qual é o aumento percentual de volume ou de capacidade dessa piscina após a reforma, em comparado com antes da reforma. Então, eu tenho que pegar esses dois volumes e ainda ver qual a relação entre eles. Depois da reforma, sobre antes da reforma, 3.750 sobre 2.000, isso daí é 3.750. Para agilizar os cálculos, 2.000 é 2 vezes 1.000. Eu posso fazer, então, 3.750 dividido por 1.000, e depois eu divido por 2, a metade de 3,75, que é 1,87. Uma outra maneira de se fazer, por raciocínio lógico, seria pensar ali que o 3.750 está bem próximo do aumento de 100%. Está mais próximo do aumento de 100% do que um aumento de 50%. E aí, indo pelas opções de resposta, eu teria que a que mais se encaixa é a letra E, 88%. Notem que o comando perguntou qual é o valor mais próximo. Nós descobrimos que o aumento é exatamente 87%. E o mais próximo disso seria 88%. Então, Júlio, a galera está acertando aí, letra E. A maioria deles responderam a letra E aí. Eu acho que é interessante comentar aqui que o pessoal falou de uma professora de matemática histórica na sua escola. E aí parecem que tem outros professores históricos aí nas suas escolas também. O Colégio Dom Pedro I de Nova Friburgo falou que estão impressionados com o professor Ademir Corguinha, que está acertando tudo lá, né? O professor está acertando tudo, né? Espero que os alunos estejam acertando também, né? Os alunos também, né? É, porque a professora Regina, do Colégio Tecnocert, também é top. Aí a professora Clara Neri, lá também, outros professores, pessoal de Diadema aí está acertando, a professora Larissa aí do Santa Mônica. E comentaram também, você comentou da questão de física antes, né? Que estão sentindo falta do Danilo aqui, mas... Danilão, outra hora ele aparece novamente aí conosco, né? Mas vamos lá, Júlio, vamos seguindo aí. Vamos lá, então. Resposta correta, 88%. E vamos para mais uma questão de 2014 agora. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semi-esfera com o mesmo raio do cilindro, em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio, para facilitar a deglutição. Deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Usar o 3 como valor aproximado para π e a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos será igual a... Pessoal, a gente não vai ter tempo para resolver toda essa questão, mas eu vou comentar sobre as estratégias para se resolver essa questão aqui. Primeiro, a gente precisa entender, compreender o que está envolvido nesse problema.
A habilidade é a 14, avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos. Competência 3 também. E aí, eu tenho uma pílula que tem é formada por um cilindro e 2 semisferas, como no modelo. O volume da pílula vai ser o volume do cilindro mais o volume da esfera. Uma esfera só, porque contando o volume das 2 semisferas, eu vou ter o volume de uma esfera. Então, eu vou ver a pílula antes de ser reduzido o raio. Então, ela tem uma altura de 10 milímetros e um raio de 5 milímetros. O raio é o mesmo, tanto do cilindro quanto da esfera. Eu vou fazer o cálculo desse volume. Depois, eu vou pegar a redução do raio, a diminuição dele para 4 milímetros, e vou calcular o volume dessa pílula. Depois, que vai dar ali 736, lembrem lá, volume do cilindro mais volume da esfera. Essas fórmulas também vocês precisam lembrar na hora. Volume do cilindro é área da base vezes altura, vai ser πr² vezes h. Volume da esfera, 4/3 de πr². Essa questão, além de fazer o cálculo do volume da pílula antes e depois da modificação, nós vamos também fazer a razão entre elas, ou a diferença entre esses 2 volumes. 1.250 menos 736, 514 milímetros cúbicos seria a resposta letra E. Isso, Júlio, o pessoal andou respondendo aí, acertaram a letra E mesmo, né? Só corrigindo lá o professor Ademir, que eu comentei antes, era de história, não era de matemática. Ah, não era de matemática, é que é tanta mensagem que o pessoal está mandando aqui para a gente que eu estou achando que são só professores de matemática, mas estão falando do professor de física, de matemática e assim por diante. Acho que estamos terminando, né? O pessoal aqui de Governador Valadares, também da CTPM, participando aqui conosco, Daniel Berg, o pessoal da Escola Tapuraense, né? Sejam bem-vindos aqui também. E vamos chegando ao nosso final aí, né, Júlio? Vamos lá. Pessoal, até a próxima. Relembrem bem os conceitos que a gente trabalhou aqui nessas web estudantes. Volto ainda para a última web estudante do dia para falar com vocês sobre mais outras 2 competências da área de matemática. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Até daqui a pouco.